Olá, meus queridos e queridas, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esta terça-feira, dia 30 de março de 2021, para a nossa meditação de hoje. Abra sua Bíblia ou acompanhe-me na leitura de Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Dizem assim: nas suas orações, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Queridos, neste trecho do tão conhecido, afamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Jesus faz pelo menos duas afirmações que, se mal interpretadas, podem nos levar a conceitos errados sobre a nossa vida de oração. A primeira afirmação é a seguinte: olhando para o versículo de número 7, antes de vocês pedirem, o Pai já sabe do que vocês... O versículo 8. O Pai já sabe do que vocês precisam. Então, pergunta: se o Pai já sabe, e Jesus afirma que Ele sabe, para que orar? Se antes de eu pedir Ele já sabe, qual é o sentido de orar ao Pai, tendo eu a informação dada por Jesus de que, antes mesmo de eu pedir, Ele já sabe do que e o que eu preciso? Essa é a primeira afirmação, que mal interpretada pode levar ao erro. A segunda afirmação é quando Jesus diz assim, nas suas orações, verso 7, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Isso me leva a pensar que há um modelo de oração que não deve ser reproduzido, que é o modelo dos pagãos. Qual é o modelo? O da repetição, o de dizer a mesma coisa repetidas vezes. Conforme E.W. Bulling, a frase "não fiquem repetindo o que vocês já disseram" significa não repitam as mesmas coisas repetidamente. Para Calvino, seria a multiplicidade de palavras, o que para ele é absolutamente reprovável. E por que Jesus disse para não orarmos assim? Por que esse modelo não é para ser reproduzido por nós? O próprio Jesus responde: por quê? Primeiro, são os pagãos que oram assim. Então não é a oração que ele, inclusive, ensinará nos versículos seguintes. É a oração dos pagãos. Essa é a primeira coisa. A segunda, e aí a gente pode pensar, e por que os pagãos oram assim? O próprio Jesus responde, no mesmo verso 7. Porque eles entendem que Deus os ouvirá, porque eles fazem orações compridas, longas, o que seria a ladainha ou os mantras. Segundo Calvino, Cristo reprova a loucura desses que, com o objetivo de persuadir Deus, derramam um excesso de palavras nas suas orações. A ideia aqui é a de que, com um grande fluxo de palavras repetidas várias e várias vezes, sem nenhum sentido ou significado, ó Senhor, exemplo, né? Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Por isso ladainha é um mantra. Então, a ideia é de que isso é uma tentativa de cansar ao Pai ou de esgotar a sua paciência de tanto nos ouvir falar coisas, fazê-lo ceder. E de tanto pedirmos a mesma coisa usando as mesmas palavras. Adam Clarke diz que a abundância de bons pensamentos, de movimentos estudados e veementes,
e a ordem e polidez das expressões são coisas que compõem um discurso, mas nunca uma oração humilde e cristã. A nossa confiança, queridos, deve proceder daquilo que Deus é capaz de fazer em nós. Nunca o contrário, não daquilo que nós podemos dizer a Ele. Agora, a repetição das mesmas palavras em oração nada tem a ver com ser persistente e perseverante na oração. Nada tem a ver com o que disse o mesmo Jesus sobre bater a porta até que ela se abra, buscar até que encontremos e pedir até que recebemos. Nada a ver uma coisa com outra. Bem, o que dissemos aqui responde àquela situação que levantamos no início. Ou seja, duas afirmações que, mal interpretadas, podem promover erros nas nossas ideias sobre oração. Mas até agora a gente não respondeu a pergunta. Por que pedir quando o Pai Celestial já sabe antes de lhe pedirmos? Qual é o sentido de pedir ao Pai se Ele já sabe o que e do que nós precisamos antes de lhe pedirmos alguma coisa em oração? Queridos, essa talvez seja uma das mais intrigantes questões com a qual nós convivemos. Quero levá-los a pensar um pouco sobre os seguintes. Adaptando certas ideias desenvolvidas no livro O Caminho do Coração, do reverendo Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana no Distrito Federal, pensemos um pouquinho mais sobre qual é o conceito e percepção que se tem hoje sobre a oração. Respondendo à pergunta, para muitos cristãos, para muitos crentes, a oração é um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para fazermos coisas acontecerem. Se coisas acontecerem, entenda isso entre aspas. E essas coisas podem ser desde grandes milagres até uma certa, abre aspas, forcinha do Espírito Santo, fecha essas aspas, para, por exemplo, passar numa prova, o que, em alguns casos, é um grande milagre mesmo. A imagem que alguns crentes têm de Deus, segundo o reverendo Barbosa, é a de que ele, Deus, está por aí, dando sopa, entre aspas, com o seu poder, e aí a oração é o recurso de que dispomos para ativar essa inesgotável fonte de recursos, poder e bênçãos. Aí precisaríamos orar para tirar o máximo de Deus e usufruir daquilo que Ele pode nos dar. Como Pai que conhece cada uma das nossas necessidades, Deus procura por filhos que o procurem humildemente, admitindo que precisam dele em oração, súplica, clamor. Não pelo que ele pode e tem para oferecer, mas por quem ele é. E principalmente pelo prazer, pela satisfação de estar, andar, de viver, de conviver com ele em profunda e íntima comunhão. E é através da oração que isso pode acontecer. Então oramos respondendo à pergunta. Se o Pai já sabe, antes de eu pedir o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que pedir? Qual é o sentido disso? Oramos, não porque Deus nos humilha, fazendo-nos pedir o que Ele já sabe, mas para que humildemente apresentemos a Ele a nossa total dependência de sua intervenção. Nós não somos autossuficientes. Então, quando pedimos, é nesse sentido que buscamos a Deus. Humildemente, admitimos que precisamos dele
não somos autossuficientes, que nós necessitamos dele. Em João 16, em João 6, verso 18, segundo o reverendo Barbosa, Jesus demonstra que as nossas reais necessidades partem da agenda e cuidado de Deus antes mesmo que tenhamos consciência delas. A pauta das nossas orações, então, deve ser a nossa comunhão com Ele. Oramos não para reivindicar nossas necessidades, mas para demonstrar o nosso amor, o nosso afeto ao Deus e Pai, com quem buscamos uma vida relacional de íntima comunhão. Sua graça se derrame abundantemente sobre os nossos corações, Ele nos dê paz, consolo e conforto. Amém.